dia, turma! Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 12/5. Bem, como eu expliquei ontem na live, nós vamos mudar nossa metodologia um pouco. Vamos continuar estudando os descritores, sim, com a apostila. Já recebemos a segunda apostila e vamos dar continuidade à segunda apostila agora no segundo bimestre, certo? Vamos dar continuidade ao estudo dos descritores. Porém, vamos dar uma amenizada na quantidade de exercícios, tá bom? E aí, o que é que nós vamos fazer? Hoje, nós vamos ver a apostila e iremos fazer uma atividade. Amanhã, continuamos com esse mesmo descritor e vemos outra atividade. Só uma questão de cada vez. Para na próxima semana, segunda-feira, eu fazer a correção desse descritor e poder dar continuidade no outro descritor, tá certo? Então, hoje nós iremos ver o descritor D23, identificar os níveis de linguagens que evidenciam o locutor e interlocutor. O que é isso, locutor e interlocutor? É o que iremos aprender agora. Vamos comigo iniciar nossa aula de português de hoje. Então, para começarmos, vamos falar um pouquinho sobre o que é locutor e interlocutor, certo? Então, o que é o locutor? O locutor, essa palavrinha que está aqui, ó, locutor, é linguística, pessoa que fala, pessoa que formula um enunciado, radiotelegrafia, profissional que representa programas, lê textos, faz comentários. Mas no nosso caso, o locutor é isso aqui, certo? É pessoa que fala, pessoa que formula o enunciado. Então, quando nós falamos em descritor D23, que é o quê? Identificar marcas linguísticas, identificar marcas linguísticas de locutor e interlocutor, é identificar quem é o locutor, quem é o falante, quem está formulando a frase, quem está formulando aquele texto, quem produziu aquele texto. Isso é o locutor. E o interlocutor, esse aqui, ó, interlocutor, é pessoa que conversa com outra, aquele que fala ou participa de uma conversa, de um diálogo. Então, interlocutor é quem recebe a conversa, quem está ali para escutar, para quem foi produzido esse texto. Então, locutor é quem faz o texto, quem fala. E interlocutor é quem conversa, quem escuta, para quem foi produzido aquele texto, tá certo? Em cima disso, já sabemos o que é locutor e interlocutor. Quem é locutor? Locutor é quem fala, para quem foi produzido, a quem produziu aquele. Interlocutor. Quem é interlocutor? É quem recebe a informação, quem escuta. Para quem foi produzido esse texto? O falante, o emissor, o locutor. Ele produziu uma fala, produziu um texto com a intenção de falar para alguém, atingir alguém, uma comunicação com alguém. Que esse com que está recebendo a comunicação é o quê? O interlocutor. Então, aqui, podemos chamar também de emissor ou locutor a pessoa ou grupo de pessoas de onde parte a comunicação. É quem está falando, quem produziu o texto, certo? E interlocutor ou receptor é a pessoa ou grupo de pessoas que recebem a comunicação, para quem foi dirigido aquele texto. Exemplo, se eu faço um cartaz sobre vacinação da paralisia infantil, quem produziu aquele texto? Foi o governo do estado que produziu aquela campanha, aquele cartaz, certo? Então, para quem ele produziu? Quem é o interlocutor? É o quê? Os pais, as crianças que devem ser, os pais que devem levar as crianças para a vacinação. Então, é isso. O descritor da 23 é identificar
quem fala e quem recebe a comunicação, o texto. Agora vamos dar início aqui ao estudo com um exemplo, com a questão exemplo. D23. Identificar marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. Vamos lá. Caro aluno, a língua portuguesa pode ser usada para diferentes formas de comunicação, dependendo dos diversos contextos e também dos variados interlocutores presentes no ato comunicativo. Dessa forma, podemos afirmar que todas as línguas passam por um processo de variação, ou seja, apesar dos falantes de um determinado lugar utilizarem o mesmo idioma, esse uso se modifica no processo de interação social. Cada um desses modos de falar recebe o nome de variedade linguística. Aqui mesmo dentro de Capuí, a maneira que o pessoal daqui do centro, de Ibicuitaba, fala é diferente das pessoas de Redonda. Tem uma variação linguística. As pessoas de lá falam de um jeito e já daqui da parte do centro, Ibicuitaba, fala de outra maneira. Isso é uma variação linguística. Quer dizer que está errado? Não, não quer dizer que está errado. Mas eu posso dizer que é uma variação regional, que dá para identificar que eles são de lá e que as pessoas que moram aqui no centro já falam de outra maneira. É isso, locutor e interlocutor. Identificar quem é o falante, quem é o receptor. A variação é condicionada por múltiplos fatores, como localização geográfica, classes sociais, faixas etárias, distanciamento histórico-temporal, grau de escolaridade, profissões, acervo às tecnologias de informação, usos escritos e usos falados. Exemplo, uma pessoa de classe mais humilde, pobre, vai ter uma maneira diferente de falar de um advogado, de um médico. Por quê? Porque ele teve uma formação diferente de um médico e um advogado. Então, a forma dele se comunicar, a linguagem que ele vai usar vai ser diferente. E dá para diferenciar quem é o médico e quem é a pessoa mais humilde, o agricultor, exemplo. Por quê? Porque a maneira deles se comunicar, as palavras que eles usam são diferentes. Então, é isso, locutor e interlocutor, identificar esse tipo de variação linguística. Nessa perspectiva, cada variedade linguística revela sua própria lógica gramatical e serve perfeitamente como recurso de interação e de interação social para seus falantes. Diante disso, as várias possibilidades de uso da língua revelam a formação da identidade individual e social e o patrimônio cultural de um país. Leia os textos a seguir refletindo sobre a variação linguística presente na comunidade. Vamos agora para a questão exemplo. Passei aqui demais. Texto 1. Texto 1? É sim. Vamos lá. Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1904. Meu caro Nambuco. Tão longe, em outro meio, chegou-lhe a notícia da minha grande desgraça, e você expressou logo a sua simpatia por um telegrama. Foi-se a melhor parte da minha vida, e aqui estou só no mundo. Aqui me fico, por ora, na mesma casa, no mesmo aposento, com os mesmos adornos seus. Tudo me lembra a minha meiga Carolina, como estou à beira do eterno aposento. Não gastarei muito tempo em recordá-la. Irei vê-la, ela me esperará. Não posso, meu caro amigo, responder agora a sua carta de 8 de outubro. Recebia dias depois do falecimento de minha mulher, e você compreende que apenas posso falar deste fundo golpe. Aceite este abraço do triste amigo velho, Machado de Assis. Ao você ler essa carta aqui, você percebe que
que o falante, o locutor, quem produziu esse texto, é uma pessoa que vive no campo, é uma pessoa que não tem estudo, é uma pessoa que utiliza uma linguagem informal, você percebe o quê? Pensem aí, que é uma pessoa que tem estudo, é uma pessoa que tem um domínio da escrita, da fala, então é uma pessoa que ele escreve bem, conhece bem as palavras, então ele utiliza uma linguagem o quê? Formal. Vamos para o próximo. Texto 2. Luto. Estamos todos muito tristes, pois, após 30 dias internado, o meu sobrinho hoje foi para o céu. Entregamos ao pai hoje no cemitério Parque da Saudade. Acho que não lhe disse antes, me desculpe, pois a cabeça estava a mil. Beijos. Todos dois é uma carta tipo de falando sobre o seu luto, né? Então vamos ver aqui o que a questão quer. A questão exemplo. Passei demais. A principal variação linguística que diferencia o texto 1 e o texto 2 é a geografia, pois cada texto apresenta uma forma regional de linguagem da língua portuguesa, mostrando que os outros autores são de lugares diferentes do Brasil. Ou B, histórica, pois os textos apresentam formas antigas e atuais da língua portuguesa. Ou C, situacional, pois os textos apresentam situações comunicativas diferentes nas quais os interlocutores não têm o mesmo grau de proximidade. Nessa aqui eu já elimino, né? Porque tem grau de proximidade que todo um era o quê? Um era o sobrinho, o outro era a mulher. Então, já elimino. Social, pois cada foi escrita por pessoas de classes sociais diferentes? Não, porque até a fala aí, elas foram. Não dá para distinguir se são de classes sociais diferentes. Então, já elimina. Então, ficou a geográfica e a histórica. A geográfica, pois cada pessoa apresenta uma forma regional da língua portuguesa, mostrando que seus autores são de lugares diferentes. Dá para identificar de que lugar é esse aqui? Esse segundo texto? Não, então já elimino. Então fica histórica, porque quando você lê o primeiro texto, as palavras que aquela pessoa usa, você vê que não é dessa época. A forma como ele usa a linguagem tão na forma padrão, tão obedecendo as regras da língua portuguesa, você percebe que ali é uma linguagem que obedece tanto às normas da língua portuguesa, mas que não é dessa época, pelas palavras que são utilizadas aqui. Olha, quando a gente pega aqui, adornos, deixa eu ver aqui, tinha outras palavras aqui, expressou melhor, deixa eu ver. Aposento, no mesmo aposento, hoje o povo não diz, chama quarto de aposento. Então, a forma como ele fala dá para identificar que ele não é dessa época. Então, realmente é a B, tá bom? Vamos lá. Como chegamos a essa alternativa? Vamos ler aqui. Inicie essa atividade lendo os textos atentamente. Inicialmente, poderemos verificar que os textos apresentam inúmeras diferenças. A linguagem utilizada, a época em que foram produzidos, o suporte usado para transmitir a mensagem. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique a principal diferença entre os textos relacionada à variedade linguística. Nesse caso, sua leitura deve ser diferenciada para os aspectos linguísticos que diferenciam os textos, procurando perceber o que motivou a variação linguística entre eles. Após a leitura do texto, leia as alternativas, verificando qual delas apresenta o que o comando da questão solicita. Ao fazer essa verificação, você perceberá que a alternativa A não está correta, pois os textos não apresentam o regionalismo que comprovem
que as mensagens foram produzidas por pessoas de diferentes regiões do Brasil. A alternativa B está correta, pois ao ler o texto observamos que houve uma mudança histórica no uso da língua portuguesa, comprovado pelos suportes utilizados na comunicação, carta e aplicativo de mensagem. A alternativa C está incorreta, pois ao ler o texto, verificamos que os dois textos foram produzidos para comunicar a morte de pessoas conhecidas, ou seja, apresentam o mesmo contexto comunicativo. A alternativa D está incorreta, pois afirma que a variação linguística é social, algo que não está explícito no texto e nem pode ser comprovado através de indiferenças. Agora é sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite a sua habilidade de reconhecer as variedades linguísticas presentes no texto, certo? Então, o que é locutor? Locutor é quem produziu o texto, quem está fazendo aquele texto, quem está fazendo aquela comunicação. E quem é interlocutor? Quem escuta? Para quem foi produzido aquele texto? Foi direcionado para quem? Então, é a pessoa que escuta, certo? E aí entra o quê? Entra a questão dos tipos de linguagem. É uma linguagem formal, informal, regional, social, histórica, como a gente viu aí no exemplo. Então, aí vocês hoje vão fazer a atividade 2, só essa. Vou mandar o print só dessa. E amanhã vocês vão fazer a atividade 3, só, Laís. Aí, quando for segunda-feira, eu corrijo as duas, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá certo? O que é linguagem formal, o que é linguagem aliás, o que é o descritor D23, o que é o descritor 23 é isso, identificar as marcas linguísticas que evidenciam quem fala e quem está recebendo a mensagem. Locutor, quem fala, quem está transmitindo a mensagem. Interlocutor, quem recebe a mensagem. Então, aí a gente entra o quê? Entra o contexto histórico, o contexto social. Então, dá para identificar quando é um agricultor que está falando, dá para identificar quando é uma pessoa que tem mais estudo falando, dá para identificar a época que se foi falado de acordo com algumas linguagens que foi produzido, para identificar se é um jovem que está falando, pois vai ter gírias. E é isso o descritor da 23, é identificar essas pessoas que são os falantes, quem está recebendo a mensagem, quem está produzindo a mensagem, tá certo? Então, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo.